projeto realizado por Camila, Isabelle e Igor, com participação especial de Alfredo Manevi. Você com certeza já ouviu alguma polêmica envolvendo a Lei 8.313. Sabe de qual lei eu tô falando? Bom, o Programa Nacional de Apoio à Cultura foi instituído por essa lei, lá no dia 23 de dezembro de 1991. Tudo aconteceu durante o governo de Fernando Collor, mas talvez você a conheça pelo nome do secretário de Cultura da época, Sérgio Paulo Rouanet, que foi o responsável pela criação dela. Já sabe qual é, né? Então, agora saiba tudo sobre ela, desde seus objetivos, polêmicas e mitos, até quem já usou a lei em seus projetos. O objetivo da Lei Rouanet é o fomento à cultura, e o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, é o responsável pela capacitação e canalização de recursos para o setor cultural aqui no país. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional listou 5 objetivos que a lei tem, além do fomento à cultura, que são: 1. Contribuir para facilitar a todos os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais. 2. Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais. 3. Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores. 4. Proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional. E 5. Preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural brasileiro. Originalmente, a lei possuía ao todo 3 ferramentas de apoio: o Fundo Nacional da Cultura, o FNC, o Incentivo Fiscal e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico, o FICART. A última ferramenta, o FICART, nunca chegou a ser implementado. Resumidamente, a lei é baseada no incentivo fiscal, que basicamente é uma forma de estimular a iniciativa privada a apoiar o setor cultural brasileiro. Para isso, o governo renuncia parte dos impostos para que esses valores sejam destinados ao setor cultural. A Lei Rouanet tem uma importância grande porque ela foi criada em 1993, se transformou no principal mecanismo de incentivo à cultura do Brasil, de financiamento à cultura. Na verdade, a Lei Rouanet ela é muito parecida com a Lei Sarney, ela é uma Lei Sarney um pouco melhorada, mas ela parte da base de um Fundo Nacional de Cultura, de um mecanismo de renúncia fiscal que incentive o patrocínio, e o FICART, que é um mecanismo que busca desenvolver a economia da cultura. Então, quando ela foi concebida e começou a funcionar, ela ajudou na retomada da produção cultural brasileira, depois da hecatombe do Fernando Collor de Mello, que acabou com o Ministério da Cultura. Foi o próprio Collor que criou a Lei Rouanet como uma maneira de tentar melhorar a relação com os artistas, que estava completamente dizimada naquele período. Então, ela foi uma iniciativa importante. Agora, a sua implementação revelou problemas da lei, né, que nós não podemos confundir com o ataque que Bolsonaro fez à lei, né? O Bolsonaro buscou estigmatizar a lei, disseminou fake news e procurou criar uma antipatia da sociedade com a lei, transformando a lei numa espécie de mamata, né? O que não é verdade, isso é mentira, pura mentira. A cultura representou algo para nós que, em muitos momentos, não era aquilo que a grande maioria do povo queria, almejava. Ela foi cooptada pela política, de modo que ela foi usada para interesses políticos partidários. Então, eu e todas as pessoas com compromisso e conhecimento da área cultural nos posicionamos totalmente contrário a essa tentativa de implodir a Lei Rouanet, né, de inviabilizar a Lei Rouanet.
A música e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados da biblioteca de áudio digital do YouTube.